A sua cura começa quando você começa a se sentir digno e abundante. Você está caminhando em direção ao seu futuro chamado riqueza. No momento em que você é capacitado por uma visão e todos os dias você está vivendo nessa energia, você vai sintonizar um novo futuro e sincronicidades e coincidências começarão a acontecer ao seu redor no momento em que você estiver apaixonado por si mesmo e apaixonado pela vida. Você vai magnetizar e igualar. No momento em que você está maravilhado com o conhecimento e a informação, você vai ter uma experiência mística, e isso causa um efeito. Então, se a ciência nos diz que o ambiente sinaliza o gene e todos os genes produzem proteínas, e as proteínas são responsáveis pela estrutura e função do seu corpo, e os genes são como luzes de árvore de Natal, eles acendem e apagam o tempo todo. Você concordaria que se uma experiência em seu ambiente produz uma emoção, e a ciência nos diz que é o ambiente que sinaliza o gene, quando você começa a experimentar a emoção antes da experiência ambiental, você está sinalizando o gene para começar a fazer novas proteínas para preparar o corpo para essa experiência futura. Você está em alinhamento biologicamente com o destino neurologicamente, quimicamente, hormonalmente e, de repente, agora isso é a beleza. Se você conseguir manter esse estado de mente e corpo, onde há evidências físicas em seu cérebro e corpo que parecem indicar que a experiência já ocorreu, porque você está fazendo o trabalho, então a mágica começa a acontecer em sua vida, e ela surge do nada, essas coincidências, essas oportunidades que começam a se desdobrar. Estão se desdobrando porque você não está mais vivendo no conhecido, você está vivendo no desconhecido. Você está comigo? E estou dizendo a você que você está mais vivo e no seu melhor quando está no desconhecido do que quando está no conhecido. Você ainda está comigo? Então, se o cérebro é um registro do passado, ele é um artefato de tudo o que você aprendeu e experimentou até este momento. Concordaria comigo? Então, se você não está sendo definido por uma visão do futuro todos os dias, você fica com os velhos circuitos do passado. Sim ou não? E se você está vivendo pelas memórias do passado e não está instalando nenhum circuito para o futuro, então você será previsível em sua vida, sim ou não? Vamos lá. E se os sentimentos e emoções são os produtos final de experiências passadas, e você se lembra melhor das experiências porque se lembra de como se sente no momento em que acorda de manhã e diz: "Deixe-me ver. Deixe-me pensar nos meus problemas. Ah, agora estou começando a me sentir um pouco mais como eu mesmo." Pega o celular para verificar as mensagens, e-mails, Facebook. Olha a Jennifer. Ela está comendo carboidratos, você viu isso? Meu Deus, minha antiga namorada do colégio está me procurando. No momento em que você começa a se conectar à sua rede de realidade pessoal. E aí, por que você está tão bravo? Por que está tão amargo? Por que está com tanto medo? Por que está sentindo tanta dor? Por que está sofrendo tanto? E você diz: "Estou tão feliz que você perguntou." E então você conta uma narrativa, a história do seu passado, disparando e conectando os mesmos circuitos em seu cérebro, se envolvendo em uma agitação emocional, continuando a sinalizar o corpo para o passado, reafirmando sua personalidade com base em um sentimento. E as últimas pesquisas sobre memória dizem que 50% do que você está falando para si nem mesmo é a verdade, que você inventa coisas, exagera, que a memória é criativa. E o que isso realmente significa, após todos esses anos estudando isso, quando você pergunta a uma pessoa, significa que ela teve um evento ou uma série de eventos em sua vida que a marcaram emocionalmente. E quando ela conta essa narrativa, o que ela está realmente dizendo é que não conseguiu mudar. Desde esse evento, ela foi alterada por essa experiência. Sim ou não? E elas encontram pessoas em sua vida que têm a mesma emoção, a mesma energia, e elas se usam mutuamente para reafirmar seu vício nessa emoção, conseguindo concordância e dizendo: "Eu posso sofrer mais do que você. Eu posso sofrer mais do que você." Você está comigo ainda? Então,
o corpo se condiciona ao passado, o que significa que, na maior parte, a biologia das pessoas está ancorada no passado. E se como você pensa e como você se sente cria seu estado de ser, e você está pensando nos mesmos pensamentos que estão criando os mesmos sentimentos e as mesmas emoções, e essas emoções estão influenciando seus pensamentos. Você concordaria que você está sinalizando esse mesmo gene repetidamente? E se os genes são responsáveis pela estrutura e função do corpo, e você continua selecionando e instruindo o mesmo gene, você vai desgastar esse gene, sim ou não. Assim como as engrenagens do seu carro, pegando um fato de um fato de um fato, ou uma cópia de uma cópia de uma cópia, mais cedo ou mais tarde vai perder os detalhes, sim ou não. É exatamente isso que acontece com o corpo. O corpo começa a se desfazer porque essas proteínas são responsáveis pela sua fisiologia, pela sua estrutura. Então, se as células imunes produzem proteínas imunes e você vive com medo todos os dias, vive com raiva, ressentimento e impaciência todos os dias, então você está sinalizando o mesmo gene da mesma maneira, sim ou não. E se você continuar fazendo isso por um período de tempo, mais cedo ou mais tarde, vai programar esse gene e de repente o corpo vai ficar doente. Sim ou não? E veja, as pessoas dizem: bem, eu fiz minha meditação por 3 dias e nada aconteceu. Mas eu pergunto a elas: quanto tempo você levou para criar essa condição? Me diga. Então, se a meditação significa se familiarizar, você tem que se tornar mais familiarizado com os pensamentos, comportamentos e emoções do seu futuro do que com os pensamentos, comportamentos e emoções do seu passado. Então, se você continuar disparando e conectando os mesmos circuitos em seu cérebro, instalando os circuitos, o hardware se torna um programa de software e fica mais fácil pensar de maneiras ilimitadas. Fica mais fácil agir como uma pessoa rica. Fica mais fácil cultivar as emoções do seu futuro em vez das emoções do seu passado. E nossos alunos, as pessoas neste trabalho, alguns deles tiveram passados horríveis, foram abusados, foram traumatizados, tiveram condições muito difíceis. Eles pararam de contar a história de seu passado e começaram a contar a história de seu futuro e começaram a acreditar mais no novo do que em seu passado. Quando as pessoas vêm até mim e vomitam todas as suas preocupações sobre o passado, eu não tenho problema com isso. Eu entendo que é natural fazer isso, mas sempre pergunto a elas: me ouça, se você não conseguir superar esse passado de alguma forma e estiver sentindo essas emoções, você só falará e viverá o seu passado quando estiver sentindo essas emoções, porque essas emoções o levam de volta ao seu passado. Sim ou não?